mais um meio-dia com a Dani e hoje eu tenho uma convidada muito especial, foi eu que fiz, Jesus que me deu, que é a Karime. E pela primeira vez em todos esses anos, a Karime me fez um pedido inusitado. A gente já tinha conversado sobre falar qual era a percepção dela sobre o que havia acontecido comigo e com o Daniel. E ontem, para minha surpresa, ela disse que queria fazer a live. Foi algo que ela decidiu. Então, eu me senti também... Ai, Josi, eu também acho ela linda, eu sou suspeita. Então, eu me senti à vontade para que nós fizéssemos essa live. Boa parte dos meus alunos de mentoria e seguidores na página sempre me questionam sobre como a gente administrou as crianças. Qual era a percepção que elas tiveram? O que elas pensaram durante, antes, após ao que havia ocorrido. Na ocasião, a Karime estava saindo da infância, entre 10 para 11 anos e caminhando para o início da adolescência. O Emanuel, por ser 5 anos mais novo, ainda era bem pequeno. Mas, por exemplo, o auge do meu divórcio com o Daniel foi o momento que o Emanuel estava começando a ser alfabetizado. Isso foi muito penoso. Ele teve episódios de dizer assim, que ele era burro, que ele jamais conseguiria aprender, porque era a forma que ele conseguia externar o que estava se passando conosco. Divórcio é uma coisa que ninguém sai ileso, nenhum de nós sai ileso. Mesmo aquele que tomou a decisão pelo divórcio, ele também não sai. Naquele momento a decisão tinha sido minha, eu também não saí ilesa. E você imagina que as crianças muito menos. Vou dar um breve histórico sobre a Karime. A Karime sempre foi uma criança muito tranquilona. Eu já disse para vocês aqui na página que ela só me dava trabalho para dormir. Mas ela também não me enganou desde a gestação. Durante o dia ela quase não mexia, quando era noite ela pensava que acho que ela estava no ensaio de escola de samba. Então ela não mentiu para mim. Até 1 ano de idade, a Karime me deu muito trabalho para dormir e ela trocava literalmente o dia pela noite. Mas esse foi o único trabalho que a Karime me deu. Sempre tirou boas notas, sempre foi muito tranquila, muito comportada, muito meiga, muito educada. E eu não tinha nenhum episódio assim problemático com ela. Diferentemente do Emanuel, que era demasiadamente levado da breca. O Emanuel quebrou 2 televisões, ele jogava as coisas pela janela, pela tela, ainda muito bebezinho, tá? Um dia eu cheguei, ele estava em cima da mesa de jantar da sala e ele era arteiro e rápido. Já ela não. Eu lembro que por eu trabalhar muito, eu ligava para casa para falar com ela já pequenininha, assim, uns 3 aninhos. E eu perguntava, tá tudo bem? Ela dizia, tudo. O que você tá fazendo? Nada. Ela nunca estava fazendo nada. E eu dizia qual era a rotina dela, ela dizia, é verdade. Então ela sempre foi uma criança muito tranquila. Mas quando chegou o processo do divórcio, eu quase enlouqueci com a Karime. De uma criança comportada, educada, meiga, gentil, ela se tornou uma criança fechada, pouco falava, extremamente arredia, extremamente respondona, quase ela perde o ano. E um episódio nos marcou muito. Um dia eu estava trabalhando e a coordenadora do colégio me ligou que eu precisava ir imediatamente na escola. Eu nunca havia sido chamada no colégio por conta da Karime, nunca, muito pelo contrário. Quando eu ia nas reuniões ou buscar suas avaliações, era sempre elogiado o comportamento dela. E aquela ligação me deixou sem entender e eu acho que em 2 segundos eu cheguei no colégio, literalmente. E para minha surpresa, ela tinha feito algo grave. A gente não vai entrar no mérito do que foi grave. E na hora que entraram com ela na sala da coordenadora e eu perguntei
por que ela havia feito aquilo, e ela me deu uma resposta atravessada. E foi mal criada, e foi mal educada, coisa que ela nunca tinha sido na vida. Naquele momento eu me vi num desespero tão grande que eu saí do colégio com ela no braço. Literalmente, eu peguei o braço dela e fui agarrando e saí caminhando com ela. A escola dela era mais ou menos 2 quadras da nossa casa. Eu já estava morando na minha própria casa nesse momento. E eu vim sacudindo ela, ao ponto do povo me parar na rua, dizer que ia chamar a polícia, e eu estava tão já fora de mim, de tudo que estava acontecendo, que eu disse, pode chamar, pode fazer o que você quiser, a filha é minha, quem vai dar o encaminhamento sou eu. E eu lembro que eu cheguei em casa com ela, passei direto pro meu quarto, me tranquei com ela no quarto, e eu disse pra ela, eu também tô sofrendo. Tá todo mundo sofrendo, o seu irmão tá sofrendo, eu tô sofrendo, você tá sofrendo, e agora eu não sei mais o que eu faço contigo, eu não sei mais, eu não sei que nem aonde tá a minha filha. E eu lembro de eu chorar e berrar, ao mesmo tempo que eu estava irada com o que tinha acontecido, eu estava desesperada. Eu me vi sozinha numa situação da qual eu não tinha a menor ideia como eu ia resolver. E é a partir desse momento que a Karime vai falar. Ontem a gente teve uma conversa à noite, ela e o pai, e a gente começou a conversar sobre quais eram as suas lembranças. E Jesus é tão bom que fatos mais graves ele deletou da mente da Karime. Alguns detalhes ela realmente não consegue lembrar. Já quando a gente conversou com o Emanuel, ele disse que ele ainda não quer falar. Manu tinha 5 anos, 5 para 6, e para ele ainda não é confortável falar. Como mãe, eu digo para vocês, não obriguem as crianças a falarem. Você pode dizer para o seu filho, você pode dizer para o seu filho, tá tudo bem se você não quiser falar. Agora, tá tudo bem. E respeitar o momento delas. Uma coisa que eu e a Karime conversamos é que, de alguma forma, aquilo que foi muito ruim naquele momento trouxe algo positivo. Eu passava muito tempo ausente de casa. A infância da Karime, eu passei muito tempo fora do Brasil. O Daniel ficava longos períodos com ela e eu fora do país. E isso fez com que a gente ficasse mais próximas. Criou em nós uma conexão que perpetuou. Então, mesmo aquilo que hoje é muito ruim, isso também deixará frutos, mas não só frutos negativos. De alguma forma, Deus vai usar isso para frutos positivos também. E um dos frutos positivos foi uma conexão muito mais próxima, muito mais ligada, minha e dela. Hoje eu tenho uma relação muito mais próxima da Karime do que eu tive no passado por conta do meu afastamento pelo trabalho. E ela mesmo verbalizou dessa forma. Mas sem delongas, eu vou deixar a coisa mais linda que Jesus já me deu falar um pouquinho. E aí eu já vi todo mundo que tá dizendo, ela é linda, gente. Sou suspeita, né? Mãe babona. Acho ela a coisa mais perfeita do mundo. Porque foi Jesus quem me deu a Karime. E só num adentro, a Karime chega depois da perda dos irmãos. Eu tive uma gestação gemelar antes dela. E ela foi muito desejada. Bebê arco-íris. Ela é um bebê arco-íris, né? Que agora, na época que ela nasceu, não se falava sobre isso. Nem, acho que nem tinha essa nomenclatura. Bebê arco-íris é aquele que chega depois de uma perda. E eu tive uma dupla perda e ela chegou muito desejada, muito amada, muito esperada. Nasceu prematura, fiquei com medo, mas o Senhor até aqui tem estado conosco, amém? Pode falar, princesa. Oi.
onde você lembra. A gente pode começar a partir Da suspensão? da suspensão do colégio. Bom, realmente eu fiz suspensa, minha primeira suspensão. E única, né? E única, glória a Deus, amém. Amém. Realmente não tenho muita lembrança, por conta que muita coisa eu quis apagar. Deus apagou da minha mente, glória a Deus. E realmente eu tava fora de si. Eu mesma não me reconhecia mais. E eu tinha noção de que eu tava tratando muita gente mal, que eu só tava focando em mim, na minha tristeza. E nem aí pra nada. A típica adolescente rebelde. Então foi muito difícil. Ao mesmo tempo que eu tava focando muito em mim, eu focava muito no Emanuel, por conta que eu sou a irmã mais velha e dá aquele sentimento de irmã ursa, que eu precisava cuidar, e eu ficava preocupada ao mesmo tempo com a mamãe, por conta que eu via aquilo e eu não sabia como ajudar. Eu ficava sem saber o que fazer, muita coisa eu não estava sabendo. Só que ao mesmo tempo eu ia descobrindo, por conta que às vezes ela falava e eu ouvia, ou ela deixava algum papel solto e eu olhava. E foi muito complicado. Tudo começou quando eu tinha 10 anos, só que as primeiras lembranças que eu venho a ter é quando eu já tenho... Foi em 2017, quando eu tinha o quê? 11, 12? 11. Eu era em julho, ainda tinha 11 anos, eu ia completar 12 em agosto. Que a gente mora em Belém do Pará. E a gente tem uma casa de férias em Salinas. E meu irmão muito pequeno não ia tanto pra lá. Só que naquele ano específico a mamãe pediu muito pra Emanuel ir pra lá. E eu fiquei... Tá. Aí a gente volta. E uma sensação muito estranha tava dentro de casa. O papai já não tava mais em Belém. E não sei, tava muito pesado. Mamãe tava também muito dispersa. Sempre quando a gente chamava ela, demorava um pouco pra chamar a atenção dela, então tava estranho. E um dia o Emanuel chega pra mim e fala: Cá, eu tava brincando com os meus amigos e eles viraram pra mim e falaram que tava muita gritaria dentro de casa. A gente já era acostumado com nossos pais brigando, mas foi estranho. Aí pula um tempo e a gente vai morar na casa da vovó, que ao mesmo tempo foi bom e ao mesmo tempo foi ruim, por conta que não era nossa casa, não era, tipo, nosso lar, aquele sentimento de lar. Então foi complicado. Como a mamãe falou, eu quase perdi o ano, glória a Deus não perdi, consegui passar. Mas foi complicado. Eu tava falando com a mamãe sobre isso ontem à noite. Essas coisas é como se fosse uma doença. Bora exemplificar, é uma doença que alguns saem lesos, mas outros ficam sequelas, e ficam sequelas da qual eu tenho consciência que vivo até hoje. Como a mamãe falou, eu era sempre alegre, eu queria conversar, eu era carinhosa. Não que hoje em dia não seja assim, mas eu sou bem menos. Hoje eu sou mais, como eu posso dizer? Introspectiva. Eu era muito extrovertida e hoje eu tô mais introvertida. Hoje eu sou mais desconfiada do que eu já era antes. Eu tenho problemas em demonstrar minhas emoções. Então, não é fácil. Não é fácil pra vocês, pais, como também não é fácil pra gente, filho. Como eu tava falando pra mamãe ontem, conselho. Tentem deixar solto, mas não solto. Era o que eu tava perguntando pra mamãe ontem. Que, tipo, ela me deixa... Quando eu falava, eu não quero falar, ela respeitava meu espaço, mas quando era hora de falar, ela chamava: Cá, tá na hora de falar. E por mais que doía em mim, eu entendi o lado dela. Só depois que eu vim entender, depois da terapia. Coisa que eu também aconselho vocês, pais, a botarem o filho de vocês. Eu, de início, não queria fazer terapia. Mamãe pode explicar isso melhor, porque realmente não tem muita sentido de eu não querer. Mas depois, realmente, foi quando as coisas fluíram, que eu deixei de olhar mais pra mim e olhar mais pra mamãe. Foi, né? Eu me perdi na linha do tempo. Você já estava com quase 13. Eu já tinha completado 13. Já tinha completado. Eu passei 1 ano tentando que ela fizesse terapia. Ela rejeitava todos os profissionais. E aí eu não sabia mais como lidar. Até que a Paula vem ser minha prima, mas é uma prima muito distante, onde a gente não conviveu a vida inteira. E a Paula é cristã
E um dia ela foi na minha empresa para resolver umas coisas e eu disse para ela: prima, eu preciso resolver a situação da Karime. Ela disse: ó, por a gente ter parentesco eu não posso fazer. Mas a gente não tem convivência, Dani, a gente não cresceu junto, a gente só é prima sanguínea praticamente. Eu tava revendo ela depois de quase 20 anos. Ela disse: eu posso fazer uma tentativa? E eu disse: ok. E eu lembro que o primeiro dia que eu levei a Karime no consultório da Paula, eu levei ela quase que arrastada. Disse que ela ia, que não era um processo democrático, ela podia entrar e ficar muda, não tinha problema, mas ela iria naquele dia para aquela consulta. E a Paula muito sabiamente conduziu as coisas. E foi a partir daí que a Karime começou a ser transformada no intuito dela começar a falar. É nesse momento que o Daniel retorna para Belém e as coisas ficaram mais difíceis, porque ela se afastava. Ela literalmente se escondia atrás de mim. O pai chegava, diferentemente do Emanuel, que vinha, abraçava e queria a presença do pai, a Karime não queria, ela rejeitava qualquer aproximação do Daniel. Ela muito comprou a minha briga. E aí quando eu percebi isso, eu vi, putz, fiz algo que eu não deveria fazer. Eu tinha transformado a Karime numa confidente, mas ela era uma criança. Talvez na minha dor eu acabasse falando coisas que eu não deveria ter dito. E a partir daquele momento eu entendi, o Espírito Santo começou a me mostrar: ó, isso aqui não é bom, isso aqui tá fazendo mal para ela. Principalmente meninas com seus próprios pais. Toda filha precisa ter um bom relacionamento com o seu pai. Seu pai é para ela a primeira figura masculina e é essa imagem que ela vai projetar no futuro marido. Então, filhas mulheres precisam ter bons relacionamentos com seus pais. E eu comecei a ler muito sobre isso. E eu disse: não, chega. Meu problema é com o Daniel. O meu problema não é deles com o Daniel. Naquela altura eu já tinha feito uma medida protetiva para o Daniel não chegar perto nem de mim nem das crianças. E eu precisei dar um passo para trás. Não é fácil, porque o meu sentimento não era aquele. Eu queria que o Daniel tivesse 1000 quilômetros de distância de todos nós. Mas eu sabia que eu estava fazendo mal para ela. E ali eu botei o meu orgulho de lado, a minha mágoa, a minha dor. E comecei a permitir a aproximação. Mas mesmo eu permitindo a aproximação, a Karime rejeitava. E ela se colocava atrás de mim e ela não olhava para ele. Houve uma época que ela não queria chamar ele de pai, e aí eu peguei e chamei a atenção dela, e até que teve um dia que eu disse assim para ela: ó, o problema é meu com ele, não é seu. Esse problema não é seu. Esse problema, você com o seu pai não tem problema. E aí eu lembro da resposta dela: tem sim, ele destruiu a gente. E ela repetia frases que ela me ouvia falar. Foi a partir desse momento que eu cessei qualquer fala minha sobre o Daniel na frente das crianças. Obviamente, eu sozinha, criando eles sozinha, trabalhando sozinha, sustentando sozinha, toda a responsabilidade financeira e emocional, haviam coisas que, por mais que eu tentasse esconder, acabavam escorregando. Como o papel de divórcio, que às vezes ela ia mexer na minha gaveta e encontrava, ou a medida protetiva. Afastem seus filhos disso. São relacionamentos diferentes. O relacionamento que você tem com a sua esposa ou com o seu marido não é o relacionamento que ele tem ou que ela tem com os filhos de vocês. Tentem deixar o mais imparcial possível essa relação. Não tragam as crianças para o problema. É um erro que a gente comete muito severo, porque a nossa dor é tão grande, tão abrupta, que a gente acaba cometendo erros muito graves, que deixam sequelas muito graves. E aí é nessa hora que a terapia com uma pessoa cristã, principalmente, ajuda muito.
Então, é nesse momento que você precisa tomar uma decisão de deixar de lado a sua questão como seu marido e olhar de um modo diferente no meio do caos e da dor para a relação dele ou dela com as crianças. É fácil? Não, não é fácil, tá todo mundo sangrando. Como eu comecei falando, o processo de divórcio, ele fere todo mundo, ninguém sai ileso. Não é fácil para ninguém. Mas como adultos, nós somos responsáveis pelo bem-estar dessas crianças. Então a gente precisa separar. A gente precisa separar a nossa relação adulta com a relação deles. Evitar de falar mal, evitar de fazer deles investigadores da vida do outro, para tentar saber o que está fazendo. Uma das coisas que deixava a Karine muito irritada é porque o Daniel fazia isso. Ele pegava ela e o irmão e queria tomar informações a meu respeito. Não faz isso. É pior. É péssimo. Muito horrível. As crianças ficam mais sensibilizadas, isso as fere mais. E são feridas de alma que, se não forem cicatrizadas, elas vão espelhar para relacionamentos futuros. E aí você vê pessoas que não param com ninguém, ou mulheres que não acreditam em nenhum homem, e aí começam a falar coisas do tipo: nenhum homem presta, eu jamais quero casar, eu jamais quero constituir família. Então a gente precisa separar, mesmo no momento do caos, mesmo no momento da dor, mesmo no momento que tá mais difícil essa relação. Os nossos filhos não são nossos confidentes. A gente precisa lembrar que eles são crianças. A gente não pode desabafar para eles aquilo que a gente está passando. É fácil? Não, eu sempre digo para vocês, fácil não é, mas impossível também não. Quando a gente começa a ter essa percepção, a gente não cai mais nesse equívoco. A gente já não projeta nessas crianças o caos que está a nossa relação com o nosso cônjuge. Há um episódio que foi o que a gente conversou. Naquele momento eu estava com medida protetiva. O Daniel não podia chegar perto de mim, o Daniel não podia chegar perto dos meninos, mas foi quando o Espírito Santo me deu o entendimento que aquela relação não era igual. A relação da Karine com a Emanuel era uma coisa e a relação do Daniel comigo era outra. E o Daniel vem para Belém para ir para um casamento de um amigo da época de escola. Obviamente, aquele amigo não sabia do nosso divórcio, manda o convite no meu nome e no dele, e aí ele tinha convite para 2 pessoas. Claro que eu não iria com ele. Mas ele era cara de pau, ele chegou a cogitar de eu ir. Eu perguntei se ele estava maluco. E aí ele me pediu para levar a Karine. Eu confesso para vocês que a minha espinha gelou de cima a baixo. Mas eu havia tomado uma decisão de não mais impedir a relação. E eu disse, ok, eu vou deixar. E eu lembro que quando ele foi buscá-la na casa dos meus pais, eu ainda estava muito irada com o Daniel. Eu disse para ele, não apronta com ela. A Karine estava começando a se abrir, as coisas estavam começando a melhorar e eu disse para ele, não apronta com ela, apronta comigo, eu sei me defender, sou adulta, anda na linha. E na ocasião ele disse para mim, então eu também vou te denunciar porque tu estás me ameaçando. Porque no final eu disse para ele, anda na linha, senão eu vou te matar. Disse mesmo, gente. Eu tava com raiva. E aí ele debochou da minha cara, ali era o próprio Satanás falando comigo, ele deu uma gargalhada bem satânica e disse assim, então agora eu também vou te denunciar. Eu disse, pode denunciar, deixa eu te falar, eu te mato, em 2 anos eu tô na rua. Olha o grau da loucura da pessoa no momento. Tu vai estar a 7 palmos da terra, o problema é teu, não faz nada com ela. E ali Satanás olhou e disse assim, é agora que eu vou fazer. E a Karine acaba presenciando um episódio de overdose do Daniel. E aí agora ela volta e vai relatar como que foi que isso aconteceu. Bom, eu lembro realmente desse dia do casamento muito nitidamente por conta disso. Marcou muito e creio eu que eu vou levar isso como uma cicatriz em mim. Eu lembro do casamento
não lembro como foi pra chegar nisso, mas a mamãe acabou de relatar. E eu lembro que a gente sentou numa mesa. Eu acho que a gente não foi pra cerimônia, a gente foi direto pra festa. E a gente ficou sentado numa mesa que fica bem do lado que dava passagem pros funcionários irem Pra cozinha, pra pra cozinha, serviço. para de serviço. E eu via muito meu pai aprontando. Eu tava conversando com a mamãe muito pelo celular, porque eu tava sem nada pra fazer, eu não gosto de casamento. E a gente conversando. Aí eu vi o papai querendo fumar. Eu só dei uma olhada pra ele, bem um olhar que a mamãe faz quando quer repreender. Eu só olhei pra ele e falei, me dá isso. Aí ele falou, não, filho. Eu falei, me dá isso. Aí foi que eu cheguei perto dele, ele quebrou a bituca de cigarro bem na minha frente. Aí eu já pulo pra uma outra lembrança que a mamãe tinha me mandado um áudio, só que a música tava muito alta e eu não tava conseguindo ouvir. Aí eu virei pro papai e falei, eu vou bem aqui no banheiro e já volto. E não foi nem 5 minutos. Eu fui no banheiro, ouvi o áudio, eu me olhei no espelho rapidinho e eu fui pra mesa de drink, que eu queria tomar aqueles drinks sem álcool de morango, que é uma delícia, gente. E quando eu olhei pra mesa eu não vi mais o papai. Eu não sei em que momento foi, porque o papai tava com depressão, ele tava tomando remédio controlado. Remédio controlado e bebida não é uma coisa muito boa. Aí eu não sei em que momento foi, só lembro de não estar vendo mais ele lá na mesa. E eu vi que tava muita movimentação na parte da cozinha. Eu, como curiosa, fui ver. Aí entra um amigo dele, não me deixando ver, só que eu sou pequena, então só foi questão de eu me abaixar e ver meu pai jogado no chão, botando a perna dele pra cima, tentando reanimar ele. Massagem cardíaca. Massagem cardíaca. E eu só lembro dele gritando, não deixa ela me ver, não deixa ela me ver, não deixa ela me ver. E foi quando eu me desesperei. Eu falei, pronto, é hoje que ele vai embora, é hoje. Acabou. Aí eu comecei a chorar, comecei a ficar desesperada. Eu não liguei pra mamãe. Foi uma coisa que eu não liguei e me arrependo de não ter ligado. E eu só lembro do amigo do papai falando, te acalma, te acalma, te acalma. Minha vontade era de mandar ele calar a boca, falar como é que eu vou me acalmar. E foi que a esposa dele ficou tentando me acalentar. E eu lembro de ligar pra minha avó paterna. Voltou. Não. Não, agora já voltou, filha. Enfim, eu parei na parte de ligando pra minha avó paterna. Eu liguei pra ela e disse, vem pra cá agora. Aí eu liguei pra ela, ela veio e menos, acho que de 15 minutos, eu acho, ela chegou e tava uma ambulância. Eu não consegui ficar perto do papai, não me deixaram passar. A vovó só chegou em mim e falou, fica aqui que eu vou resolver ele. Eu falei, tá bom. E depois eu não vi mais eles dois. Eu só lembro de ter visto a ambulância indo embora. Nisso que a mamãe me mandou mensagem, já era meia-noite. E dizendo a ela, eu cheguei em casa 20 minutos depois. Não contei a hora, nem tava olhando mais. E eu lembro de chegar, nessa época a gente ainda tava na casa da vovó, da mãe da mamãe. E eu chego em casa ainda meia-noite, cedo, ainda não tinha jantado, não tinha nada, só que eu já tinha perdido a fome. E dizendo à mamãe, eu cheguei em casa pálida e muito fechada, não querendo falar nada. E realmente cheguei em casa sem querer falar nada. Aí nesse momento eu ponho ela pra dormir comigo, mas eu sabia que algo tinha acontecido, eu só não tinha ciência da gravidade do que tinha acontecido. Nesse momento que a avó da Karime, a minha sogra, diz pra ela, fica aí e te vira, mais ou menos isso. E a Karime não conhecia ninguém naquele casamento. E esse amigo com a esposa é que levam ela pra casa de volta. E eu tomei um susto porque ela chegou bem rápido. No dia seguinte, uma amiga me ligou, perguntando o que havia acontecido. E eu, naquela ligação, descubro tudo o que havia se passado. E aí eu chamo a Karime para conversar e ela vai me narrar. Vocês imaginam naquele momento a minha frustração, a minha raiva, a minha ira, a minha tristeza, a minha mágoa por ele ter feito aquilo. Por a Karime estar presente e ele não ter respeitado a presença dela. Naquele momento, o Daniel não respeitou, mas a gente também muitas das vezes não respeita. Porque eu também falhei por outras coisas, talvez não tão graves quanto essas. Mas quando você fica interrogando o seu filho para saber do seu cônjuge, quando você coloca o seu filho
para estar convivendo com uma terceira pessoa e a criança ainda nem entendeu o que está acontecendo. Ou quando você desabafa com seu filho dizendo que o pai ou a mãe não vale nada, não presta, isso e aquilo. Isso é nefasto, gente. Isso é uma ferida que a gente causa neles. Eles já estão feridos, a gente não pode, a gente precisa preservar. Então, ok, legalmente falando, no caso de adultério, o pai pode levar a criança para conviver com a terceira pessoa, mas não faça. Não nesse momento, não nessa hora. A criança ainda não entendeu a ruptura. Da mesma forma, não faça do seu filho seu confidente. Ele não é. Ele é uma criança, ele é um adolescente, ele é um jovem. Ele é alguém que está com a sua personalidade sendo modelada. Então, quando você deposita nele algo desse tamanho, com esse peso, você rouba a infância dele, você rouba a adolescência dele, você rouba a inocência dele. Não faça isso. Erre com adulto. Vocês dois são adultos, eu e o Daniel, a gente era adulto, a gente se virava. Mas eles ainda não sabem se virar. E muitas das vezes eles ainda não sabem como canalizar essa dor. Porque para eles é pai e mãe, então eu não consigo fazer uma separação disso. A gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa olhar para os filhos e entender, ok, agora eu vou precisar guardar minha dor e olhar para eles. E não fazer deles um escudo, não fazer deles uma moeda de troca, não fazer deles confidentes, não fazer deles uma pessoa adulta quando eles ainda não o são. A gente precisa falar a verdade, obviamente, mas a gente precisa ter sabedoria e entendimento para falar essa verdade. Uma das coisas que a Karime não conseguia perdoar o Daniel era o fato, principalmente logo após desse do casamento. Ela dizia assim pra mim, ele decidiu, ele queria fumar, ele bebeu, ele não sabia que ele ia morrer, ele decidiu, ele é irresponsável. Ela repetia coisas que eu falava. Aí até que um dia, eu não sei se ela lembra disso, eu fui explicar pra ela que ele tinha uma doença. Seu pai é dependente químico, isso é uma doença que vai pro resto da vida. Isso é algo que ele vai ter que decidir todos os dias, não mais se contaminar. É algo que a gente precisa perdoar o outro. É algo que eu preciso olhar para ele e ter compaixão. Eu não posso fazer dele meu inimigo. E aí eu fui trabalhando isso na mente dela. E fui parando de fazer dela minha confidente. Fui parando de xingar o Daniel na frente dela e do Emanuel. Foi aí nesse momento que eu vou permitindo que o Daniel use a pane no colégio. E o Daniel aprontando todas, tá, gente? E um adentro nisso, eu não sei se o papai lembra disso, mas a gente não tinha se mudado pra casa da avó, a gente ainda morava na nossa primeira casa. Mas eu sabia que na juventude do papai ele fumava. Nessa quesito eu tô falando de drogas lícitas, não tô falando de ilícito. E eu sabia que ele fumava, só não sabia que ele tinha voltado, por exemplo. Tome cuidado, tipo, por conta que, por exemplo, eu encontrava aquelas caixas de cigarro, maço de cigarro no meu armário. Na época, cada um tinha seu quarto. E no meu armário, na parte de cima, era onde eu deixava meus jogos de tabuleiros e meus ursinhos de pelúcia. E eu lembro que eu, sempre quando eu queria pegar algum jogo, eu me pendurava lá. E um belo dia eu encontrei um maço de cigarro. Aí na época eu virei pra moça que trabalhava com a gente em casa. E eu falei, eu encontrei isso. Aí ela falou, o que tu vai fazer? E eu lembro de esconder no cesto de roupa suja. Roupa suja não, de roupa limpa. Então, tomem cuidado, não é algo legal de se ver. Tentem preservar o filho de vocês, seja criança ou adolescente, porque alguns pais pensam que, tipo, meu filho é adolescente vai conseguir lidar bem com isso. Não, é pior ainda. A adolescência é uma fase da qual eu tô passando ainda, tenho 16 anos, e é a qual a gente se descobrindo, a gente moldando a nossa personalidade, descobrindo o que a gente vai querer ser da vida. É uma mistura de emoções que é complicado. E lidar com isso é mais complicado ainda. Então, não é impossível preservar o filho de vocês, mas é possível.
Óbvio que vai respingar algumas coisas, mas tenta preservar o máximo que vocês conseguirem. Porque isso vai fazer uma mudança muito grande mais lá na frente. Como a gente falou, o Emanuel ele ainda não se sente pronto nem preparado. E eu vou respeitar o tempo dele. Vou respeitar se ele disser que ele nunca quer falar a respeito. E não é sobre ele vir fazer live, tá, gente? Mas é conversas nossas, dentro de casa mesmo. Mas o principal, olhe para eles como a parte mais frágil. Por mais que seja uma dor absurda em nós somos adultos. A gente vai dar um jeito. A gente vai tentar absorver essa dor de alguma forma. Mas eles ainda não têm mecanismos para isso. A gente precisa olhar e entender que é uma fase muito complicada, onde eles precisam saber a verdade, mas dentro do contexto da idade que eles têm, dentro daquilo que é possível ser dito. Para cada faixa etária, eu vou graduando aquilo que pode ser revelado para a criança, mas todo tempo eu preciso olhar para eles como a parte mais frágil disso tudo. Você pode estar dizendo, poxa, Dani, mas meu marido leva os nossos filhos para sair com a pessoa com quem ele está adulterando. Tenha uma conversa tranquila com ele, se você puder. Tentem preservar essa criança. Ela ainda não está preparada para isso. Ela ainda não está preparada para entender o que está acontecendo. A gente precisa olhar para eles, mais uma vez, como a parte mais frágil. Como mãe, botar a Karime na terapia com uma pessoa que era cristã foi, acho que, a decisão mais assertiva que eu tive naquele momento. E eu lembro que, financeiramente falando, eu não teria condições. Mesmo a minha prima me fazendo um preço muito bom e um desconto, era pesado para mim. Mas naquela hora eu disse, não, eu trabalho de madrugada, eu dou meu jeito, mas ela vai fazer. E isso ajudou muito. Pode ser a terapia, pode ser a igreja, pode ser conviver mais em família. Qualquer coisa que faça com que essa criança possa entender e absorver da melhor forma, faça. Esteja mais presente, não só presente de estar ao lado, mas de estar presente. Tempo de qualidade. Sabe, assista a TV com seu filho e, principalmente, não cesse de dizer, eu amo você, você é importante, você foi desejado, você é querido. Se a criança tem mais idade, cozinhe com ela, por exemplo. Pinte. Eu lembro que eu comecei uma forma das crianças canalizarem essas coisas. A gente começou a fazer biscoito, a gente começou a fazer bolo, pãozinho. Eu procurava receitas na internet porque eu sabia que aquilo era uma forma de tirar eles dois do centro do furacão. A gente ia pro parque caminhar, andar de bicicleta, dê mais atenção a essa criança. Agora ela precisa. Não é criar dentro de uma bolha, porque a vida não é uma bolha, mas dê para ela tempo para absorver esse impacto, amém? Eu espero que de alguma forma a live de hoje possa ter sido produtiva, que possa ter feito que vocês tivessem uma reflexão. O que a gente pode falar é, não faça do seu filho seu confidente. Não faça do seu filho seu investigador de polícia. Não faça do seu filho alguém que você acaba xingando o seu cônjuge na frente, achando que, não está entendendo, ele entende. Não faça dele uma moeda de troca. Não vem, não fala comigo, também não vai ver as crianças. Não faça. A tua relação é adulta com a outra pessoa. Mas a relação dele ou dela com as crianças é dele e dela. O que acontece é que a relação dos adultos está muito ruim e aí ambos se esquecem das crianças. A mãe faz um jogo, você não vai vir, também não vai ver os meninos. E o pai faz uma associação da mãe com as crianças.
Então, eu não vou falar lá, aquela mulher maluca, Deus me livre. Não faça esse tipo de associação. Eu tô vendo alguns comentários e realmente não é fácil. Eu aprontava muito pra tentar chamar a atenção da mamãe e só agora eu tô percebendo que realmente eu tentava chamar a atenção dela. Não é fácil. Tempo de qualidade eu acho que é a melhor dica que a gente pode dar a vocês. Porque é algo que distrai a mente de vocês e também distrai a mente da criança ou adolescente. Então tentem buscar coisas que vocês gostam de fazer juntos. Como a mamãe deu exemplo, a gente gostava de cozinhar, a gente gostava não, ainda gosta até hoje. Gosta de cozinhar, gosta de ver TV, tomar sorvete, sair, nem que seja tipo, ou ficar deitada na cama só conversando, fazendo bobeira. Tentem procurar coisas que saiam um pouco da rotina, que seja divertido para ambas as partes e parem de fazer elas de moeda de troca. Se vê com a pessoa que faz adultério, tentar conversar. Pra mim, a base de um relacionamento, uma das coisas é a conversa. Por mais difícil que seja, tira o orgulho de lado. Orgulho é a pior coisa que existe. Conversa com um parceiro ou parceira e fala, não quero, não gosto. A pessoa tem que entender. Acho que é a melhor dica que eu posso dar. Agora, mas como é que eu vou ter que contar para os meus filhos? Um passo de cada vez. Primeiro, digo, ó, papai ou mamãe saiu de casa, mas vai ficar tudo bem. Ó, papai e mamãe agora não estão juntos, mas papai e mamãe continuam sendo pai e mãe. Preserva a imagem do outro, mesmo que o outro não mereça. Não é por ele, é pelas crianças. Não é por ele, é pelas crianças. E aí, à medida que você vai graduando as informações, você pega e vai falar, ó, papai ou a mamãe tem um amigo novo. Não diga que é amante. Lembrando que homem casado não tem namorada, tem amante. Mulher casada não tem namorada, tem amante. Não use essa palavra, tá? Não xingue a terceira pessoa, é filho disso, daquilo outro, vê aquilo, não porque xingue. Aí quem vai estar perdendo a razão são vocês. E aí a criança mais cheia de conflito fica. Então não faça isso. Ó, mamãe tá conhecendo um amigo novo, papai tá conhecendo uma amiga nova. Começa falando que é amiga e aí depois você vai graduando as informações. É sempre um passo de cada vez, gente. E eu acho que dentro do processo de uma ruptura de aliança, os filhos são o elo mais fraco. E mães de meninas, não deixem que elas façam uma associação da crise que você está passando com o seu marido, para que elas acreditem que todos os homens vão fazer da mesma forma, que nenhum homem presta. Da mesma forma, os meninos. Não espelhe a sua situação para eles. E principalmente por aquilo que virá pelo futuro de cada um desses filhos. Amém? Uma boa tarde para todo mundo. Eu espero que, mais uma vez, tenha ajudado de alguma forma a clarear a mente de vocês em como conduzir essa situação. Só respondendo a desse. Mas os filhos sabem o que está acontecendo? Sabem. Vocês amenizam o tom. Vocês pensam que a gente não sabe de nada, mas a gente sabe de muita coisa e muito mais além. Então tenta só amenizar o tom, sabe? Procura não falar e se falar, diga assim, ó filho, ó filha, esse assunto é de adulto, deixa que a mamãe e o papai resolve. Tira a criança do meio disso tudo, amém? Isso a gente vai ficar, eu quero saber, mas futuramente a gente vai entender que foi o melhor e pense que é uma fase e que logo logo vocês vão estar rindo disso tudo. Em nome de Jesus, amém. Com a família restaurada e uma nova história se cumprindo, tá bom? Beijo, beijo, gente. A live vai ficar salva no YouTube. Por favor, sigam o canal. Se inscrevam, deixam um like, sininho, compartilho. Ativem o sininho. Um beijo, gente. Tchau.